Boa noite, bom para ver você, bom para ver cada um dos irmãos. Quem não estava aqui semana passada? Sei que a família da Antônia. Quem mais? Cleide, seja bem-vinda. Fran. Também a Denair. Os irmãos de Pinheirinho. Uma alegria para a gente poder celebrar o nosso culto hoje. Cada um que está em casa também. Tem vários irmãos que estão participando conosco, assistindo pelo direto do link do Facebook. Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Eu vou ler com você do versículo 1 até o versículo 11. Filipenses 3, versículo 1 até o versículo 11. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Vamos orar? Querido Deus, que privilégio que nós temos de poder celebrar nesse primeiro domingo do mês, nessa igreja, nesse lugar onde o Senhor nos deu, onde podemos nos reunir. Obrigado por cada família que está aqui, que está participando conosco. Obrigado pelos irmãos em casa, abençoa cada um deles, nessa nossa celebração a cada mês da ceia do Senhor, nesses meses que nós não pudemos realizar aqui juntos, mas foi da sua vontade, ó Deus, poder fazer isso agora e pedimos, ó Deus, que o Senhor, na sua misericórdia e graça, nos permita, ó Deus, poder, a partir de agora, sempre realizar juntos, na tua casa, juntos como irmãos, relembrar daquilo que Cristo fez e através, especialmente, dessa noite aqui, olhando para a sua palavra, possamos nos desafiar a confiar em Cristo Jesus. Nesse tempo que estamos vivendo de tantas mudanças, nos ajuda a compreender, ó Deus, quem é Jesus. Conhecê-lo, se ainda alguém que não conhece Ele como Salvador pessoal, mas também nos desenvolver nosso conhecimento de cada um daqueles que já têm o Senhor como Salvador. E não somente isso, não só conhecer, mas dia a dia, momento a momento, ser mais parecido com Cristo. E é isso que nós te pedimos, ó Deus, através do ensino do apóstolo Paulo, que o Senhor nos abre nosso entendimento para desfrutar desse texto e aplicar ele em nossas vidas também. Desde já eu te peço isso, agradeço em nome de Cristo. Amém. Estamos falando sobre tempo de mudanças, estamos vivendo mudanças rápidas, mudanças intensivas, estamos vivendo no meio de uma crise, de um tempo de dificuldade, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Estamos falando que o mundo parou por causa dessa doença. Estou vendo estudiosos dizendo que se há um momento na história que pode ser considerado uma nova mudança na história da humanidade, é esse momento que estamos vivendo. Do mundo inteiro parar por causa de uma pandemia, de uma doença. Uma doença que em si mesmo não é tão grave, mas por causa da maneira como ela se transmite e a maneira como ela afeta algumas pessoas, isso mostra a gravidade dela.
E nós falamos sobre também, embora seja um tempo de mudanças para o mundo, para nós que somos salvos é um tempo de confiança. É um tempo de confiar no Senhor, tempo de coragem, tempo de nos desafiar para assumir compromissos com Deus e reconhecer a realidade de que Deus está agindo na história. Deus ele está envolvido diretamente no nosso dia a dia. Nós falamos sobre o tempo de confiança em Deus. Também falamos sobre o tempo de confiança na palavra de Deus. E se a gente pudesse, alguém disse, se pudesse transformar a palavra de Deus numa pessoa, quem ela seria? Jesus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. É o verbo que se fez carne, João diz. E é por isso que hoje à noite nós vamos falar sobre um tempo de confiança em Jesus. Você confia em Jesus? Não somente confiança do seu Salvador, mas a confiança de que Ele está no controle e está cuidando de você. Uma das orações do André hoje à noite foi: Senhor, nós somos vasos sujos, e o Senhor nos limpa e nos usa. Nós somos vasos quebrados, mas Deus nos restaurou. Amém por isso? Nós somos vasos sujos que ainda, mesmo sendo limpos pelo Senhor, Ele ainda nos purifica. Porque ainda vivendo nesse mundo, nós ainda estamos em constante mudanças e precisamos dessa limpeza do Senhor. Até um dos motivos de celebrar a ceia é trazer o nosso coração para se alinhar com a vontade de Deus. Para renovar meu compromisso de Senhor, durante esse mês eu vou viver à luz da sua cruz, do seu sacrifício por nós. Eu vou buscar te engrandecer e te agradar em minhas escolhas. E esse é o motivo de lembrar o que Ele fez por mim, o que Ele deu por mim, a sua própria vida, para me resgatar de mim mesmo, me resgatar do pecado e me levar de novo para um relacionamento com Deus. Nesse texto aqui que o apóstolo Paulo apresenta, ele faz um resumo de qual que é o objetivo da vida. Um estudioso disse a seguinte frase: uma das formas mais perigosas de errar é esquecer do que você está tentando alcançar. Faz sentido isso? Um dos maiores perigos que você tem no processo de você, um dos maiores perigos, um dos maiores erros, é você esquecer de qual é o seu alvo, qual é o seu objetivo. Por isso a pergunta é tão importante: você sabe para onde você está indo? Você sabe qual é o propósito da sua vida, seu objetivo de vida? Nós precisamos ser claros, precisamos ser focados o tempo todo no que nós estamos buscando. Se isso é verdade para um pensamento secular, um pensamento do mundo, quanto mais verdade na vida cristã. Por quê? Porque é fácil a gente se desviar. Deus, na sua sabedoria e graça, sabia que a gente precisava da ceia para nos ajudar, nos orientar de novo. É fácil a gente perder o alvo, o rumo, para onde que Deus quer que a gente vá. Porque na correria do dia a dia, a gente fica preocupado com o trabalho, preocupado com os estudos, as crianças, a família, até a igreja. Acaba se tornando talvez em si mesmo só um meio e não um propósito. Né? Eu venho para a igreja por quê? Por causa do meu relacionamento com Deus e meu relacionamento uns com os outros. E não somente porque eu venho, porque eu preciso do compromisso, senão o pastor Paulo vai pegar no meu pé. Ou o pastor Rodrigo vai ficar chateado comigo. Esse não é o propósito principal. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? O apóstolo Paulo, ele resume aqui, embora isso possa ser afirmado de várias maneiras, ele resume de uma forma bem simples. Nesses versículos aqui de Filipenses 3, ele resume da seguinte forma. Nesses versículos que ele está falando, ele diz assim: o objetivo da vida cristã é conhecer a Cristo e ser como Ele. Conhecer a Cristo e ser como Ele. E isso nos ajuda a entender que cristianismo não é uma religião de rituais, não é uma religião de regras que eu tenho que fazer para poder subir a escada do céu. Cristianismo é um relacionamento pessoal, é um relacionamento crescente com Jesus e que nos leva a uma crescente conformidade com Ele. Quanto mais eu ando com Cristo, mais eu fico parecendo com Ele. É tão interessante você ver casais que estão há muitos anos casados. Eu já vi casais, não sei se você já aconteceu isso, um começa uma frase e o outro completa. Um diz uma coisa e o outro diz: eu estava pensando isso também. Porque aquele convívio vai fazendo com que os dois vão se tornando verdadeiramente, como diz o texto, uma só carne.
Até o entendimento de dizer, não, eu não vou fazer isso porque eu sei que ele não gosta, que ele tem uma outra opinião sobre isso. Não, vamos fazer isso porque eu tenho certeza que meu cônjuge vai apoiar, então vamos fazer isso, eu vou falar com ele. Mas você vê essa intimidade, a mesma coisa acontece com Deus, com Jesus Cristo no seu viver diário. Então o cristianismo fala desse relacionamento crescente, em outras palavras, conhecer Jesus e ser mais como Ele. Então, vamos olhar aqui para o apóstolo Paulo, ver como é que ele nos ensina isso no texto. Então, a primeira coisa que ele vai nos mostrar está no versículo 8 e no versículo 10. O apóstolo Paulo ele diz no versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Versículo 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo apresenta, o primeiro objetivo da vida cristã é conhecer a Cristo. E ele faz isso explicando aqui no versículo, usando esse termo conhecer, esse conhecimento. E como é que a gente chega nesse conhecimento? O cristianismo começa com uma apresentação, como em todo relacionamento. O Senhor Jesus Cristo, ele começa com uma apresentação. Lembra que no caso do apóstolo Paulo, se você ler depois Atos capítulo 9, versículos de 1 a 6, ele teve uma apresentação de Jesus para ele. Lembra dessa cena? Quando Jesus chega para Paulo, como que ele se apresenta para o apóstolo Paulo? Uma luz, o apóstolo Paulo está indo para Damasco, está na estrada, no meio do caminho, e aí uma luz aparece e a voz diz, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E a resposta de Paulo foi, quem é, Senhor? Então Jesus responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas Paulo não estava perseguindo Jesus, né? Ele estava perseguindo os cristãos. Aquela nova seita na mente dele que estava indo contra o Deus verdadeiro que ele, com todo o coração, com todo o zelo, protegia. E é gostoso para ver como Jesus se refere a nós, né? Nós somos parte dele. Você vê esse zelo e esse cuidado de Deus conosco. Daqueles crentes que estavam ali sofrendo por causa da perseguição do apóstolo Paulo. E foi assim que ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo. É bem possível que o seu encontro foi diferente do apóstolo Paulo, mas houve uma apresentação. Se eu pedisse para alguns casais aqui contarem como é que foi o seu encontro com o seu cônjuge, com certeza a gente ia ouvir histórias bem diferentes. Alguns talvez se conheceram na juventude, como crianças, adolescentes na igreja, já conheciam um ao outro. Talvez outros de vocês já conheceram mais adiantados na sua vida. Alguns nem estavam procurando alguém, enquanto outros estavam nem pensando sobre isso. Alguns estavam procurando. Alguns já se conheciam, mas levou meses ou até anos para perceber que tinha uma afinidade, uma atração. Outros se encontraram e foi como um foguete, foi tão rápido, você sabia que essa é a pessoa. Eu sempre lembro do Giga e da Ana. 3 meses, né? Que coisa incrível. Se conheceram, decidiram namorar, noivar e casar em 3 meses. Não tinha dúvidas, essa é a pessoa. Mas aí tem toda a vida do Giga, maturidade, experiência, da Ana também envolvida. Mas você vê o processo, né? Como eles se encontraram. Seja como for, sempre começou com um relacionamento pessoal. Começou com uma apresentação um para o outro. E através disso, essas vidas, a sua vida nesse relacionamento, mudou de um rumo que nunca teria tomado se não tivesse se conhecido. E é a mesma coisa com Jesus Cristo. É tão interessante para pensar que Jesus ele se apresentou para você, talvez de maneiras diferentes uns dos outros. Você pode ter conhecido Jesus como criança, vindo para a escola dominical, ouvindo a professora ensinar de Jesus. Talvez você foi criado no lar cristão, seus pais estavam constantemente repetindo para você o evangelho. Talvez você encontrou ele mais tarde na sua vida. Eu conheço pessoas de 69, 70, 80 anos que conheceram Jesus como Salvador. Tinha uma senhora que depois de fazer estudos bíblicos com ela falou, pastor, mas eu estou no final da minha vida. Se eu tivesse conhecido Cristo antes, eu podia ter feito tanta coisa. Eu falei, começa fazendo agora. Você pode fazer grandes coisas para o Senhor com o tempo que Deus está lhe dando agora. E servir ao Senhor de todo o seu coração.
Talvez você conheceu Cristo num momento de extrema dificuldade. O Evangelho chegou na sua vida no momento em que você estava passando por grandes problemas, grandes crises. Pode ser talvez que foi algo tão simples, mas Deus, Ele falou o Evangelho e você deu ouvidos. E foi algo tão simples que você nem lembra nesse momento qual foi o dia e o momento, o lugar exato onde você estava. Mas uma coisa é certa, independente de qual seja o seu testemunho, se você realmente é um cristão, você conhece a Cristo pessoalmente. Você não apenas sabe sobre Ele, você o conhece. Você poderia dar testemunhos. Eu tenho certeza que se eu pedisse, conta algo do que Deus tem feito na sua vida hoje. Não quero que você pense no Evangelho só lá no passado. Eu conheci a Cristo em 1990. E que legal quando você conheceu Cristo lá. Mas é um Cristo que dia após dia deve ser o Cristo que você vai contar de hoje, o que Ele fez hoje por você. O que Ele fez essa semana na sua vida. Essa é a ideia que o Evangelho tem, é algo presente, não é só algo histórico. Evangelho não é somente algo para um momento. Você conheceu Cristo, aceitou Ele como seu Salvador e pronto, acabou. Não tem mais relacionamento nenhum. Não. O Evangelho é algo que está presente. Deus, Ele te atrai para Ele através de Jesus Cristo e continua trabalhando na sua vida a cada dia. Independente se você está perto dEle ou se você está longe dEle. Ele vai atrás de você e você sabe dos momentos que Cristo foi te buscar. Então o Evangelho, ele é algo real. Ele é algo que produz mudanças e começa com uma apresentação. Você pode dizer como Paulo, Jesus é o meu Senhor. E é isso que ele faz aqui nesse versículo. Não sei se você notou quando ele faz essa expressão. Sim, deveras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Essa palavra é muito especial. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, esse é o meu Senhor. Lembra aquele Paulo que estava perseguindo a igreja e estava achando que Jesus talvez era só um falso Messias? Agora ele diz, não, ele é o meu Deus. Então, é tão gostoso para ver que todo relacionamento começa com uma apresentação. Você já ouviu o Evangelho do Senhor Jesus? Que Ele morreu para dar a sua vida. O que nós fizemos hoje à noite é um Evangelho. Cristo morreu e deu o seu corpo e derramou o seu sangue para que você pudesse ser salvo. O pastor falou bem claro, era para nós estarmos naquela cruz. E sabe o que é pior? Mesmo que eu ou você estivéssemos naquela cruz, nós não poderíamos ser salvos. Porque o problema não é só a questão das nossas atitudes, irmãos, é a questão do nosso coração. Nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos longe de Deus. E ainda que fôssemos merecedores, e até o apóstolo Paulo ele dá uma lista disso, a gente já vai ver daqui a pouco, ele reconheceu que não tinha méritos por si próprio, porque ele nem conseguiria com seus méritos ser aceito por Deus. Somente Deus podia dar a sua vida por nós. E foi isso que ele fez na cruz. O próprio Deus. E aqui nós temos algo que a gente nunca vai entender. Essa é uma daquelas verdades que vai além da nossa capacidade de compreensão. Não é nem que a gente não pode querer entender, mas é muito, muito superior. Como que Deus, sendo eterno, veio e morreu numa cruz? Lutero, quando ele estava no final da sua vida, o último dia de vida, ele estava cego de um olho, ele estava cansado, um homem idoso, ele estava lá na sua igreja, lá em Münster, no castelo, e aí tinha um problema para resolver numa outra igreja, e eles chamaram Lutero para vir resolver. Estava nevando, estava frio, muitos graus abaixo de zero na Alemanha, e aí eles chamaram o pastor, o senhor tem que vir, tem que ajudar a gente para resolver esse problema. Ele falou, gente, eu sou velho, eu estou cego, eu não escuto direito. Vocês podem resolver isso? Não, pastor, o senhor tem que ir lá. E aí ele foi de carruagem, foi praticamente carregado até outra cidade. Chegou lá, teve toda a reunião, resolvendo o problema. Deu mais ou menos para resolver o problema. Só que não tinha como voltar para casa, então ele mandou uma carta para sua esposa. E aí ele começou a passar muito mal. Depois foi entendido que ele estava possivelmente com pneumonia, já estava doente, mas se agravou por ter que sair na neve, sair no frio. E quando ele estava lá, ele mandou uma carta e ele disse para ela, minha querida, eu estou num lugar melhor do que eu podia estar com você. Nota, ele não está sendo grosseiro com a esposa.
Mas ele está dizendo, eu estou nos braços daquele que veio para esse mundo. E foi colocado na manjedoura e mamou no peito da sua mãe. Dentro da expressão alemã que ele está dizendo, eu estou nas mãos do Deus tão poderoso, que eu não sei como se tornou um bebê nessa história, mas ele veio para me salvar e para te salvar. Isso é conhecer o Evangelho. E ali Lutero morreu. Mas é tão interessante para pensar que na mente de Lutero ele estava pensando em quem? Em Cristo e no seu Evangelho. No Evangelho que resgatou Lutero de toda a tradição, de todo aquele ritual de vida que ele foi ensinado. E ele pôde conhecer o Senhor como Salvador. A segunda coisa aqui, como em qualquer relacionamento, agora que você conhece Jesus, não somente ele se apresentou para você, mas como num relacionamento você precisa cultivar esse relacionamento. É um relacionamento para se tornar profundo, precisa ser cultivado. Você precisa ter tempo junto. Você precisa se conhecer por meio de conversas, de experiências compartilhadas. Você aprende sobre a história da outra pessoa, sobre a sua família, sobre os seus gostos, sobre o que ela não gosta, sobre as suas experiências do futuro, seus planos para o futuro. Eu acho tão interessante quando dois jovens começam a namorar. Aqui na igreja a gente já teve várias experiências assim, mas é tão interessante. Tem dois jovens e o rapaz está comprometido, tem trabalho, tem estudo, faculdade, tem responsabilidades com os jovens. E aí a moça também está trabalhando, estudando, família, as atividades. E a agenda cheia de coisas. E é tão engraçado quando os dois começam para namorar e incrivelmente aparece tempo para estar junto. É um mistério para mim. Eles têm muitas coisas, mas eles conseguem ter tempo juntos. Por que que eles conseguem? Porque isso é importante. Eu quero estar com aquela outra pessoa. Alguma coisa ficou para trás. Alguma coisa que é importante, mas não é tão importante assim, eu posso fazer isso depois. Porque isso aqui é fundamental. Eu preciso estar com essa pessoa. Eu preciso olhar para ela. Eu preciso conversar com ela. A mesma coisa com o Senhor Jesus Cristo. O relacionamento com Cristo requer cultivo. E isso requer tempo. Você precisa ter tempo juntos. Por isso a nossa pergunta tão clássica, tão importante, tão fundamental. Você tem reservado tempo para estar com o Senhor? E não falo só do tempo de estar aqui na igreja, ou você que está aqui sabendo o horário de entrar online, eles vão mandar o link, eu vou entrar online. Não, dia a dia com o Senhor. Você tem cultivado o tempo com o Senhor? Porque, irmãos, é tão fácil para esfriar o nosso amor. É tão fácil o nosso tempo entre o Senhor ser reduzido a outras coisas. Você sabe disso. Você sabe que é verdade. É muito fácil você levantar às 6 da manhã e tem tantas coisas para fazer e você piscar os olhos e você está 8 da noite já em casa e você não consegue mais nem dar oi para ninguém, porque você só quer morrer na sua cama. Se isso não for importante para você, você não vai reservar um tempo para o Senhor, para conhecer o Senhor. É tempo de confiar no Senhor Jesus Cristo. É tempo de coragem. E você não vai ter essa coragem se você não tiver tempo com Ele. Se você não reservar tempo para estar com o Senhor. Então, é importante ter amor nisso. Essa é a ideia. Ter amor para o Senhor. Amor no seu relacionamento com Deus. Não é somente, eu vou pegar a minha Bíblia porque é meu dever, então eu vou ler um capítulo, eu vou ter que engolir esse capítulo porque o pastor falou que eu preciso fazer isso para deixar o diabo longe da minha vida. Não é isso. Conhecer a Cristo de uma maneira íntima é abrir seu coração para Ele. É dizer para Deus, Senhor, controla o que o Senhor sabe que eu não estou controlando. Senhor, purifique aquilo que eu sei que precisa ser limpo. É dizer para o Senhor, Senhor, eu quero que o Senhor me torne mais semelhante ao Senhor. E isso se chama intimidade com Deus. Você tem crescido na sua intimidade com Cristo? Nos momentos de maior desafio, dificuldade, esses são os tempos em que você tem que estar mais perto do Senhor. Não se afaste do Senhor por causa dos problemas. Chegue mais perto dele. Uma das coisas que a Célia sempre
sempre achou interessante é que eu, o Lucas e a Diana, a gente tem os nossos... Eu sou o chato de casa, né? Você sabe que o pai é o chato. Não faça assim, vamos lá, vamos lá. Só que quando eles estão em momentos de crise, tem vacina para tomar, injeção. Para quem você acha que eles correm? Você acha que eles correm para a mamãe querida? Pai, cadê você? Momentos de crise. Pai, onde é que você está? Eu sei que eles têm grande amor pela Célia, mas eles sabem que tem segurança. Eles sabem que não, eu vou encontrar proteção, abrigo. É a mesma coisa com o Senhor, irmãos. Deus, ele tem seriedade para tratar em nossas vidas, mas ele tem um amor tão grande que está pronto para nos receber e nos acolher. Então corre para os braços do Senhor. Não fica correndo para outras coisas. Não fique com medo ou vergonha de Deus. Ele está pronto para receber e você precisa cultivar esse relacionamento. Então, o primeiro objetivo da vida cristã é conhecer ao Senhor, conhecer quem Ele é. Quais são as coisas que Deus gosta? Quais são as coisas que agradam ao Senhor? Quais são as coisas que deixam Deus alegre, contente, feliz? Quais são os anseios de Deus para a nossa vida? Quem Ele é para você? É de verdade? É real? Ou é só passar tempo dessa vida? E você então vai errar no seu objetivo. Você vai errar no seu alvo. Se Cristo não for a sua confiança. Se Ele não for o tempo de coragem da sua vida. E isso nos leva à segunda parte do objetivo. Se o primeiro objetivo do apóstolo Paulo, que ele falou, é conhecer o Senhor, o segundo objetivo da vida cristã é ser semelhante como Jesus. É ser parecido com Cristo. Deixa eu voltar nessa ilustração do casamento. Quando você conheceu o seu cônjuge, quando você lá se apaixonou e casou, a sua vida mudou para sempre. Você nunca mais foi o mesmo. Algo semelhante acontece quando você encontra com Jesus como seu Salvador e Senhor. Ele marca você para o resto da sua vida. Quanto mais você passa tempo com o Senhor conhecendo, mais diferente você se torna. Vida cristã é mais do que saber coisas sobre Deus. Falei sobre a importância de você conhecer o Senhor. Mas é mais do que isso. É mais do que fazer coisas sobre Deus. Fala sobre o nosso ser. Envolve consagração. Envolve dedicação. E nos versículos 10 e 11 é isso que o apóstolo Paulo apresenta. Mostra a mudança que acompanha o conhecimento de Cristo. E note as expressões que o apóstolo Paulo usa. Ele usa aqui, no versículo 10, ele diz, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. O apóstolo Paulo ele usa 3 expressões aqui que eu quero olhar com você, que mostram como é que uma vida dedicada produz mudanças. Como é que elas produzem mudanças em nós? Então, é tão interessante porque a primeira expressão, ele diz que a vida dedicada é poderosa. A vida dedicada a Deus, consagrada ao Senhor, ela é poderosa porque ele usa a expressão, o poder da sua ressurreição. E é interessante essa maneira como Paulo usa. Paulo ele usa o poder de Jesus para a sua vida. Paulo ele está compartilhando algo muito importante. O que ele está dizendo em outras palavras, você não pode viver a vida cristã por si mesmo. Não tem como isso ser feito. Vida cristã, ela precisa depender do poder de Jesus. É simples, é isso. Não é sobre os seus esforços, não é sobre a sua capacidade, é sobre o poder de Cristo. Paulo usa o exemplo extremo de condição de ter vitória sobre as dificuldades. Qual é o nosso maior desafio da vida? A morte. Só que Paulo diz, eu quero desfrutar do poder, o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo. E isso é importante aqui porque Paulo ele tentou. Lembra que eu disse que a gente ia olhar isso no texto? O apóstolo Paulo ele tentou viver a vida cristã através dos seus próprios esforços, através do seu currículo espiritual. O apóstolo Paulo ele acabou de citar para os irmãos em Filipos o seu pedigree, né, o seu background, o seu currículo. Ele mostrou para eles os seus diplomas. Nota o que ele diz aqui, ele tinha, dos versículos
dos versículos 5 até o versículo 7, ele faz uma lista de 7 áreas que ele era uma pessoa incomparável. E ele diz aqui para eles, nesse seu currículo espiritual, as conquistas que ele estava tentando ter. E ele usa aqui, por exemplo, o ritual certo. Ele fala que circuncidado no 8º dia, ou seja, eu sou um judeu de nascimento. Eu não sou convertido ao judaísmo mais tarde, eu nasci judeu. Segunda coisa, ele fala que ele teve um relacionamento correto. Ele fala, eu sou do povo de Israel. Ou seja, ser um judeu e enfatizar o seu relacionamento especial com Deus, era muito especial quando um judeu dizia, eu sou israelita. Até hoje é assim. Até hoje um judeu, quando ele é alguém de renome, de posição, ele vai citar as suas credenciais. O apóstolo Paulo está fazendo isso. Ele diz, eu tinha o ritual certo, eu tive o relacionamento certo, eu tive a respeitabilidade certa. Ele fala, eu sou da tribo de Benjamim. Você sabe quem é a tribo de Benjamim? Como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, né? A tribo que ficou do lado do rei. Quando todo mundo abandonou na divisão do reino, Benjamim ficou. Benjamim lutou junto com a tribo do rei. Ou seja, ele está querendo dizer que era uma das tribos mais estimadas. Lembra que Benjamim era o filho da esposa amada de Jacó. Era filho de Raquel. Era uma tribo extremamente patriótica. Também ele fala que ele tinha a genealogia certa. Ele fala, eu sou hebreu de hebreus. Ou seja, ele tinha todo o tratamento puro, né, crescendo no treinamento da língua hebraica, dos costumes hebraicos. Ele não era só um judeu que cresceu fora da terra e que não conhecia os costumes judaicos. Não, ele sabia, ele foi treinado e ele podia dizer a Torá, ele podia começar em Gênesis 1 e ir citando Gênesis 1, 2, 3... capítulo por capítulo, até chegar no final de Deuteronômio. Também ele fala que ele tinha a religião certa. Ele diz que ele era um fariseu. Mais tarde, fariseu se tornou uma seita, né? Hipócrita, legalista. Mas naqueles dias, ser um fariseu era algo de nível extremamente alto para se atingir. Ele diz, se existe uma religião correta, que é considerada correta, eu estou dentro dela. Eu era essa pessoa. Ele fala que ele tinha a reputação correta. Ele fala que a sua paixão pelas coisas de Deus era uma coisa inquestionável. Por isso que ele perseguiu até mesmo a igreja. Ele fala, quanto ao zelo, eu era perseguidor da igreja. Eu tinha o zelo de Deus, eu tinha a reputação correta. E se isso não fosse a última cartada, se você ainda não aceita nenhuma dessas credenciais do apóstolo Paulo, ele joga a última carta na mesa. Ele fala, eu tinha a justiça correta. Ele fala isso no versículo 6, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Você podia olhar na lei, procurar todos os mandamentos e olhar para Paulo e não achar nenhum. Paulo, ele era quase que o Daniel do Novo Testamento, nas suas escolhas, no seu propósito. Só que o problema é que se ele chegasse com esse background lá na porta do céu e mostrasse todas essas coisas, você acha que ia acontecer o quê? Nenhum barulho. Os anjos iam estar olhando as suas unhas e ele falando, olha, eu tenho a respeitabilidade correta, eu sou da tribo correta, e até alguns anjos talvez olhando para o lado. São Pedro não estava lá porque estava junto com ele ainda, né? Não ia ter nenhum barulho na fechadura, ia ser um silêncio lá, ninguém ia estar do lado de dentro para abrir aquela porta. Mas o inferno estaria de braços abertos para o apóstolo Paulo. Por quê? Porque não é os seus recursos, irmãos. Não é os nossos recursos que nos salva. Por isso que ele chega no versículo 7 e diz, mas o que para mim era lucro, eu achava que isso tinha tanto valor. A minha religiosidade, a minha dedicação, o meu conhecimento, isso aí não valia nada. Por quê? Porque é o valor de Cristo na minha vida. Por isso ele diz, isso considerei perda por causa de Cristo. Eu considero tudo como perda. Realmente Paulo usa um termo extremamente forte, que eu considero escória. Isso tudo que é tão bonito, para muitas pessoas, algo que eu dediquei a minha vida para alcançar, isso é refúgio. Isso é lixo. Isso não tem valor nenhum, porque eu dependo do poder de Cristo. Por isso que ele usa essa expressão. Ele fala, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Quando ele usa essa expressão, o poder da sua ressurreição,
Paulo está falando do poder de Jesus para a sua vida. Em outras palavras, irmãos, nós precisamos depender do seu poder para controlar todos os aspectos da nossa vida. Você quer ter força para enfrentar os problemas espirituais? Você precisa de ajuda para enfrentar as dificuldades sentimentais? Você quer ter capacidade para ter força para mudar as suas atitudes? Você precisa de ajuda para ter uma mudança nos seus pensamentos? Você precisa da dependência do Senhor Jesus Cristo. Tempo de confiar em Cristo. Ele está pronto para lhe ajudar. O poder que ressuscitou Ele dentre os mortos é o mesmo poder que está disponível para nos ajudar em nossas dificuldades. Segunda coisa que ele fala aqui, uma vida dedicada não é só poderosa, mas ela enfrenta dor também. Por isso que ele usou a expressão aqui, e a comunhão dos seus sofrimentos. Ser um cristão é enfrentar lutas, é enfrentar dificuldades, porque nós vivemos num mundo caído, num mundo que está enfrentando a crise, não só a crise da pandemia, mas a crise do Adão que pecou. Uma humanidade que está caída, e se você buscar redenção nessa humanidade, você está frito, porque você não vai encontrar nesse mundo. Você só encontra isso em Deus. Você só encontra isso em Jesus Cristo, por isso é tempo de confiar nele. Enfrentar as dificuldades da vida fazem parte do processo de Deus de nos levar à maturidade. Aprender a olhar para as situações e entender o que Deus está fazendo e como ser um instrumento de Deus no meio das dificuldades. Irmãos, Deus só fez um Rodrigo, fez um Paulo. Ele não colocou a gente junto com você no seu trabalho. Ele não coloca mesmo que eu, pastor, a gente quisesse correr atrás de você e ajudar você em todas as situações, a gente não poderia. Por quê? Porque Deus colocou você onde você está para você ser um instrumento de Deus onde você está. Estava falando com o Apólito no começo do culto. Se nós não entendermos o que é ser igreja, igreja não é só nós e os pastores, ou os diáconos, ou o líder de célula. Nós somos a igreja. E aonde Deus coloca você é para você ser um instrumento do Senhor. Você ser um testemunho do Senhor. Ser uma luz do Senhor. E é isso que Deus quer usar. Deus quer usar você. Deus não quer me usar naquele contexto. Ele colocou você lá. E é lá onde você vai ser um instrumento de Deus para mostrar Cristo para esse mundo caído. Você vai ser aquela pessoa que Deus está transformando para alguém olhar para falar assim, mas por que você faz o que você faz? Por que você diz o que você diz? E você poder dizer, porque eu conheço Cristo como o meu Salvador. Deu para entender? Isso é o que Paulo está dizendo, é uma vida que não só nos transforma, mas nos faz semelhante a Cristo. Não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Cristo, pela capacidade de Cristo, pelo seu poder e pela dor, até mesmo pelas dificuldades, para sermos instrumento dele onde ele nos coloca. Uma vida verdadeiramente consagrada, ela reage aos sofrimentos com esperança. Por isso você está cheio de versículos nessa carta de Filipenses, falando sobre alegria. Alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrem-se, alegrai-vos. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, fala, tende por motivo de toda alegria o passardes por muitas provações. Jesus disse, e a frase que eu mais gosto, ele diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Irmãos, não há maior encorajamento do que esse do Senhor Jesus Cristo. Ele já está dizendo, você vai enfrentar a dificuldade, mas fique animado, porque eu já venci tudo isso. E eu vou te dar condições de você poder enfrentar essas mesmas coisas. E a vida dedicada não somente é poderosa, dolorosa, mas também é prática. Por isso ele chega para o final aqui, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. A vida dedicada a uma vida prática, ser conformado até a sua morte. O que ele está dizendo? Dia após dia a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Deus ele vai trabalhando em nossa vida através do seu Santo Espírito, através da sua palavra, através de irmãos espirituais, através da igreja, através do nosso dia a dia. Deus está nos transformando mais parecidos com Cristo. A vida consagrada é aquela que deixou de viver para si mesmo, para os seus desejos egocêntricos, para as suas paixões egoístas. E essa é uma decisão que você precisa tomar todo dia.
Amanhã de manhã, quando você levantar, você vai precisar decidir: hoje eu vou morrer para o mundo. Eu tive um professor na pós, eu gostava muito dele porque ele muito duro. E ele falava assim: não tem essa coisa de você chegar na igreja e falar shalom um para o outro. Você não tem que falar, o cristão, isso é o judeu fala, paz do Senhor. O cristão deveria chegar para o outro e com todo o coração e todo o amor da vida dizer para ele: morre. Que você morra. Acho que os jovens já sabem que eles estão rindo lá, acho que eu falei isso dos jovens já. Morra. Mas em que sentido? Morra o seu velho homem, para que Cristo viva, para que Cristo seja engrandecido, para que Cristo seja exaltado com o seu viver. E isso dia após dia após dia. Decisão diária de morrer para o mundo, mas viver para Deus. O velho Rodrigo vai ficar lá na sepultura e o novo Rodrigo vai viver nesse dia de acordo com a palavra de Deus e a sua vontade. Então o alvo aqui é fazer escolhas, é isso que Paulo está dizendo. Eu quero fazer escolhas de acordo com aquilo que Deus fala para ser feito. Não é sobre a minha vontade, não é sobre o meu egoísmo, é sobre Cristo. Então, de que maneira você tem praticado essas mudanças? Você tem vivido dessa maneira? O apóstolo Paulo, ele estava encorajando a igreja, porque a igreja estava passando por dificuldades aqui em Filipenses. Estavam tendo irmãos que estavam tendo conflitos. Paulo está preso e os irmãos querem saber se ele está bem, porque eles não sabem se ele vai sair da prisão ou se ele vai morrer. O pastor querido deles, o fundador da igreja está lá. E ele está dizendo para a igreja: continuem vocês firmes, porque se eu não puder mais, vocês vão continuar. Irmãos, eu acredito que a igreja de Filipos ela não existe mais, a igreja física, o local. Os irmãos que estavam lendo essa carta hoje estão com o Senhor. Mas eu acredito que esses primeiros cristãos fizeram um bom trabalho. Você sabe por quê? Porque nós estamos aqui. E irmãos, o que vai ser daqui, se Cristo não voltar daqui 2000 anos, onde vai estar o Evangelho? Meu desejo é que, pela graça de Deus, pela sua bondade e misericórdia, Ele nos capacite a dar ouvidos à sua palavra e fazer com que o seu nome continue avançando. Isso depende de nós agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Isso é a primeira igreja batista regular de Curitiba. Pode até não ter o nome, tá? Pode até não ter o nome mais primeira igreja. Pode ser que nesse prédio nem exista mais, mas o evangelho vai continuar. Mas tem que começar com nossas vidas. Precisa começar conosco. Comece para viver o evangelho. Confiança em Cristo. Tempo de coragem para viver um compromisso com o Senhor. Qual é o seu objetivo na sua vida? Qual é o seu objetivo de vida? Você quer só ganhar mais dinheiro? Está preocupado com seus filhos? Está preocupado com amanhã? Qual é o seu objetivo de vida? O apóstolo Paulo ele nos diz: conheça Jesus e seja como Ele. E as outras coisas são as outras coisas. Elas vão chegar no momento certo. Deus está cuidando de tudo isso. Mas você precisa decidir. Você está pronto para conhecer mais de Jesus? Conhecer mais, muito mais o Senhor Jesus do que você conhece hoje? Está pronto para ser como Ele é? Cada vez mais, cada vez mais. Que Deus nos ajude a poder fazer isso. E ter um tempo de confiar no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nós te somos tão gratos pelo desafio do apóstolo Paulo. Ele podia estar nessa prisão e mandar uma carta de tristeza, dificuldade. Com certeza estava passando um momento nada fácil, longe dos irmãos, impedido de falar do evangelho. Mas ele manda uma carta de tanta esperança, uma carta de alguém que realmente entendeu qual era o seu propósito, de conhecer mais o Senhor e crescer. E é tão gostoso de ver o crescimento do apóstolo Paulo desde que ele começou do evangelho, desde aquele dia lá em Atos capítulo 9. A gente pode perceber o desenvolvimento do apóstolo Paulo, carta após carta, no seu conhecimento. Com certeza ele buscava ter tempo com o Senhor, ter tempo de aprender, não só do judaísmo que ele já tinha, mas de conhecer quem é o Cristo verdadeiro. Obrigado a Deus pelas experiências de cada um de nós aqui hoje à noite, de cada um destes irmãos, aonde quer que o Senhor está colocando as suas vidas, o Senhor está usando as suas vidas para que outros possam ver Jesus em suas vidas. Nos ajuda, Deus, a poder atrair as pessoas para nós e depois ajudá-los a chegar até o Senhor.
mas que eles possam ver Cristo em nós, a esperança da glória. Nos ajuda, Deus, em nossas limitações. O Senhor conhece nossas dificuldades. O Senhor sabe que nós somos pó, nós somos frágeis, mas nos ajuda a ter uma vida dedicada, uma vida que seja mais parecido com Jesus, para que pessoas possam conhecer o Senhor e ter o desejo, ó Deus, de conhecer o Senhor e serem salvos. E é por isso que eu oro agradecido ao Senhor, para que esse tempo que estamos vivendo, um tempo que para muitos é um tempo de tantas mudanças, para o Senhor é um tempo, ó Deus, de confiança. É um tempo de confiar no Senhor, é um tempo de coragem. Te louvamos agradecidos. Peço nesse momento, ó Deus, o Senhor está ouvindo as orações dos seus filhos. Que cada uma das dificuldades seja entregues até o Senhor. O Senhor conhece seus anseios, seus medos, suas preocupações. Nos ajuda a trazer no teu altar nesse momento, ó Deus, nossas dificuldades. O Senhor conhece quais são, mas nos ajuda em todas essas situações a reconhecer que o Senhor é Deus e não tem outro. E é por isso, ó Deus, que trazemos nossas vidas na sua presença. E te louvamos agradecidos, porque o Senhor é um Deus que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. O Senhor nos dá a direção que nós devemos andar. Mais uma vez eu te agradeço pelos meses que passaram, que o Senhor nos sustentou nessa igreja para estarmos aqui. E nos ajuda, ó Deus, a estarmos focados para fazer ainda melhor nos próximos meses, nos próximos tempos, até que o Senhor volta, que nós possamos ser encontrados fiéis. E é por isso que eu louvo, agradecido ao Senhor em nome de Jesus. Amém.